Gravando, ok. Gente, pode ser que eu olhe para outro foco porque eu tô com duas câmeras. Esse vídeo geralmente eu faço para familiares de alguns idosos que eu atendo, para explicar um pouquinho sobre queda e o processo de reincidivo em queda, principalmente o público idoso. A gente tem a tendência de pensar que a queda é por conta da fraqueza muscular apenas, né? O músculo está ali atrofiado por conta do processo natural do envelhecimento e não teve sustentação para fazer a passada ou algum gestual. E nem sempre é isso. A gente tem também a presbiopia, que é o quê? A famosa vista cansada. Às vezes o idoso perde a noção da profundidade da sua próxima passada, porque o próprio cristalino dos olhos vão perdendo a capacidade de dar o zoom. Tem a questão também da capacidade auditiva. O próprio envelhecimento faz com que o idoso possa ouvir alguns zumbidos ou ter alguma alteração no vestíbulo. E aí a gente sabe que o vestíbulo é aquela pecinha importante lá no ouvido interno, como se fosse nossa bússola. Então imagina, a nossa bússola está um pouquinho, desequilibrada. Nossa vista está cansada e ainda temos a musculatura naturalmente atrofiada. Então isso tudo são fatores comorbidades, são fatores que vão impulsionar essa queda. Então vamos começar um treino, tá? Com a caixa. Você que não faz a fisioterapia, agora eu tô falando com você, não com os meus cuidadores ou familiares dos meus idosos, que não tem possibilidade de ter um acesso, enfim. Você pode fazer esse treino com o seu familiar, coloque ele para assistir, treine com ele, porque são dicas simples e que vão ter algum nível de repercussão positiva, tá? Então, sempre calçado seguro, beleza? Eu tô descalço porque já trabalhei o dia todo e é muito bom ficar descalço, eu tô gravidinha e o pé fica um pouquinho inchadinho. E aí, gente, vai botar a caixa e tem que ter uma cadeira perto, tá? O que nós vamos fazer? Primeira coisa que você vai fazer com esse idoso, com esse familiar seu, um calçado seguro. E também outro dia você vai fazer esse mesmo treino com ele descalço. Por quê? Porque descalço ele vai ter outra percepção das mesmas tarefas. Então a primeira coisa, você vai observar se ele tem a capacidade de colocar o pé dentro da caixa e tirar, tá? Por que isso? Parece um exercício bobo, mas não é. Se certifique antes que essa caixa vai caber no pé dessa pessoa, tá? Por quê? Porque ele tem que ter a capacidade de dar o zoom, é um quadrado. Então ele tem que fazer o pé dele caber ali e sair. Então vai fazer 10 repetições. Entra o pé, sai o pé. E outra coisa, a caixa é leve. Então se o idoso colocar o pé de forma rápida, vai ficar, oscilando a caixa, tá? Então você vai explicar, olha, a tarefa é colocar o pé dentro da caixa e tirar, tentando não encostar, tentando não fazer muita movimentação com essa caixa. Por quê? Quais domínios a gente está trabalhando ali com esse idoso? Ele tem que ter a capacidade de dar um zoom, tem que ter o domínio de colocar e tirar, tá? Então isso a gente trabalha essa competência, muito importante. Pede para fazer umas 10 vezes e sempre, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, porque pode ter diferença dos lados, tá? Beleza, treinou isso? E aí, eu sempre falo com os meus pacientes, com os meus alunos do Pilates Online, para ter um caderno terapêutico, que são suas próprias anotações. Se esse idoso tem a capacidade de fazer sua própria anotação, deixa ele fazer, estimula a independência. Se não, você familiar, você cuidador, vai estar lá anotando. Observei, perna direita assim, assim, perna esquerda assim, assado, tá? Lembrando, isso aqui não é um tratamento, isso aqui são dicas para vocês ajudarem no processo do tratamento, porque quando eu for aí a domicílio, eu posso trabalhar coisas mais complexas, domínios a mais. E você também que está me ouvindo aqui na rede social, que não teve a possibilidade de ter um tratamento, pode também estar estimulando, tá? Bem, onde eu parei? Sim, dessa questão da profundidade, dessa capacidade de domínio. Agora a gente
gente vai ver a capacidade de direções desse idoso. Se ele consegue fazer sem segurar, peça para ele fazer sem segurar. Se não, pede para segurar com as duas mãos ou com uma mão e vai alternando, tá? Qual é o outro desafio aqui? A caixa vai estar próximo ao pé e aí ele vai ter que ultrapassar e pisar e voltar, tá? Então lembrando, ó, ultrapassar e voltar. Mais uma vez, quem olha acha que é algo bobo, que não tem nenhum domínio ali sendo trabalhado, nenhuma função. Qual é a função que a gente está fazendo aqui? Ultrapassagem de obstáculo próximo, tá? Então vamos observar se esse idoso tem a capacidade de ultrapassar um obstáculo que está próximo a ele, ó, nesse campo de visão, tá? Treina 10 vezes com a direita, 10 vezes com a esquerda e faz a anotação. Beleza, então já fiz frontal. Agora eu vou fazer lateral. Então, ó, pede para ele colocar, ele ou ela, pede para colocar, ó, ao lado da caixa e volta, tá? Ao lado da caixa e volta. Para a gente ver se é uma questão mais de ultrapassar ou se é uma questão também de lateralidade. Você vai esbarruar, né, gente, campista? Você vai esbarruar na caixa, ver se vai conseguir fazer direitinho, tá? E aí, se você perceber que tá muito fácil, que bom, quer dizer que essa pessoa tá tendo bons domínios. Aí você pode fazer conjugado, ou seja, pede para ultrapassar a caixa, pisou, voltou, vai ao lado, volta, tá? Aí você já pode unir as duas coisas. Ah, também percebi que para profundidade, aquele primeiro exercício, Lívia, foi fácil. Então, agrega as 3 coisas juntas. Profundidade, direção frontal, direção lateral e recua, volta. Ah, testa também com esse idoso, olha, aumenta a distância, vê se consegue ultrapassar numa distância maior. Tem muitos treinos que pode fazer. Pode também, olha, inverter a caixa, tá? E aí pedir para pisar na caixa. Lembrando, a caixa tá vazia. Então, se eu fizer muita força, se eu imprimir muita força aqui, vai afundar. Então, eu quero testar se tem domínio da força. Então, você vai falar com esse idoso, olha, pisa na caixa, mas não coloca muita força. E volta. Porque a gente vai estar trabalhando o estímulo dessa musculatura aqui, que é muito importante para o gancho, ó, da marcha, tá? Então, ó, pisa e volta, ó. Esse pisar, na verdade, é colocar. Estaciona o pé e volta, estaciona o pé e volta. E vai, tal. Depois coloca a caixa no lado e vai fazer de lado, ó, estaciona e volta, estaciona e volta. É bom para trabalhar essa zona próxima ao fêmur, que a gente sabe que o fêmur é o osso maior que a gente tem no corpo humano, e o colo, a cabeça do fêmur aqui, que está na cavidade do acetábulo, aqui no quadril, tem uma osteopenia, uma osteoporose, que são os processos degradativos, né? O cálcio vai ficando, se perdendo, o osso vai ficando poroso. E quem é a capinha desse cálcio, desse osso aqui? São os músculos, tá certo? Então a gente não põe capinha no celular, tem que colocar capinha também nessas regiões, que são os músculos que vão fazer esse acolchoamento, esse reforço. Então isso foi uma pincelada, tá? E aí pode trabalhar a zona posterior. Como, Lívia? A zona posterior. Você tá à frente e aí você vai falar para esse idoso, olha, tem um obstáculo atrás de você, ele não pode ver, tá? Você vai ver como é que tá as condições como que eu falei? Da bússola que eu falei com vocês, como é que tá? Você vai dar as coordenadas. Então, olha, vovó, mamãe, tio, senhora fulana, quem você estiver aí acolhendo, olha pra mim. Vou te dar coordenadas para a senhora fazer uma tarefa. O senhor pode segurar. Tem um obstáculo, que é uma caixa, que está a mais ou menos um passo de distância atrás de você, na direção direita ou esquerda, você vai falar.
Você precisa levantar e tentar colocar o pé por cima. Aí você vê se a pessoa conseguiu. Agora volta, sem olhar, olha pra mim, tá? Porque aí a gente também testa um pouquinho como é que tá a resposta dessa pessoa perante aos estímulos, tá? Que são dados só, ó, auditivos e pela sensação interna dela, do cérebro, da bússola, toda essa capacidade dos neurônios, tá? E aí entra também outras questões. Porque, gente, o equilíbrio não é somente saber andar na linha reta. O fisioterapeuta não vai ficar treinando só isso. Percebe como é muito mais complexo? Envolve a visão, o campo auditivo, o campo do domínio do vestíbulo, o campo, sim, físico da força, né? Que o músculo tem que ter uma força motriz para fazer o osso, né? Aquela articulação, aquela perna se movimentar. Então são muitas coisas, tá? Eu espero ajudar vocês e qualquer coisa me chama no zap aqui, vocês, os familiares. Tchau, tchau!